Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ler os versos 12 a 14. Marcos 11, de 12 a 14. Diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra, por essa porção e por todas que ainda iremos ler ao longo dessa ministração, Senhor. Mas te peço, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos transforme, nos molde pela tua palavra, Senhor. Te peço que o Senhor opere poderosamente e milagrosamente e me use, Senhor, apesar de mim, apesar das minhas falhas, das minhas deficiências, que o Senhor me use nessa noite para falar com a tua igreja e nos alimentar. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Aqui nessa altura do Evangelho de Marcos, Jesus está já nos seus confrontos finais. Ele já está rumando para Jerusalém, ele já está chegando em Jerusalém para consumar o seu ministério aqui nessa terra. Ele já está iniciando aí os últimos embates, os últimos confrontos que ele vai ter aí com escribas, fariseus, saduceus, herodianos. Então, esse trecho que nós lemos, ele começa, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Por quê? Porque no dia anterior foi aquilo que nós chamamos de entrada triunfal, que é quando Jesus chega em Jerusalém e ele dá aquela instrução, aos seus discípulos de que buscassem uma jumentinha para que ele entrasse montado num jumentinho. E quando ele entra montado num jumentinho, essa passagem é que inspira o domingo de Ramos, quando as pessoas saem com os ramos nas mãos, Por quê? Porque nesse momento, quando Jesus entra em Jerusalém, ele é aclamado como rei. E havia um costume naquela cultura de se colocar roupas ou folhas ou ramos, para que o rei passasse, como se eles estivessem fazendo um tapete para que o rei entrasse. Então Jesus havia, no dia anterior, feito essa entrada triunfal. E essa própria entrada triunfal, ela já é uma tônica daquilo que Jesus iria fazer a partir dali. Por quê? Porque Jesus está já entrando em Jerusalém e ele já não tem mais filtro, como se diz hoje, ele estava sem filtro, ele não estava mais escondendo que ele era o Messias, que ele era o rei, que ele era o Senhor. A própria entrada triunfal já é uma declaração dessa. Por quê? Porque ele entrando com o jumentinho, a gente pode pensar assim, nossa, por que ele não entrou com um cavalo? Porque um cavalo seria, a montaria de um rei. Por que ele entrou com um jumentinho? Olha, que Deus, que rei humilde. Mas, na verdade, Jesus, quando fala para que viesse um jumentinho, para que ele entrasse com um jumentinho, ele estava cumprindo uma profecia messiânica a respeito do rei. Volte um pouquinho, deixe marcado aí, Marcos, e volte lá em Zacarias, o penúltimo profeta, tá? Se você for voltar do Novo Testamento para trás, você vai passar por Malaquias e vai chegar em Zacarias. Zacarias capítulo 9, verso 9. Zacarias 9, verso 9. E olha a profecia:
Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Pode voltar lá para Marcos. Então percebam, irmãos, que a própria entrada triunfal já era uma declaração. Jesus estava dizendo: eu sou o rei, eu sou o Senhor, sou eu que estou chegando, eu sou aquele que vocês estavam aguardando. Então a própria entrada dele já era uma declaração dessa. E no final dessa passagem, está no verso 11, no final da passagem da entrada triunfal, nós vemos aqui, ó, e Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, ele faz essa entrada triunfal, existe um clamor de todos aqueles que estavam ao redor, né? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Houve uma aclamação a respeito de Jesus. Jesus vai até o templo, observa, mas estava tarde, então ele volta para Betânia. Então, nesse texto que nós lemos no início da mensagem, a partir do verso 12, então ele vai dizendo, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Então Jesus, no dia anterior, fez a entrada triunfal, ele foi até o templo, observou o que acontecia no templo e voltou para Betânia. Então, ele, no dia seguinte, ele sai de Betânia e está indo em direção ao templo, mas no caminho ele encontra uma figueira. Ele estava com fome e viu de longe, tem uma figueira com folhas ali. E ele foi ver se acharia nela alguma coisa. Mas o que a passagem nos diz, né, aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E aí você me pergunta, mas Guilherme, se não era tempo de figos, por que cargas d'água Jesus foi lá na figueira tentar achar figos? Porque uma figueira com folhas é um sinal de que ela tem frutos. Faz parte do ciclo da figueira que ela tenha folha. Quando ela tiver folhas, é porque ela tem frutos. Então, ao olhar para ela, e ele viu as folhas, ele, bom, tem folhas, tem fruto. E foi lá para poder matar a sua fome. Mas o que acontece é que ela não tinha. Então, Jesus faz uma declaração, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos ouviram isso. O evangelista Marcos, ele tem uma característica que ele gosta de colocar histórias dentro de histórias, ele emoldura histórias, né? Então, essa passagem da figueira, ela está aqui antecedendo aquilo que nós chamamos de a purificação do templo, que é quando Jesus, então, depois que ele passou pela figueira, ele procurou frutos na figueira, não encontrou, amaldiçoou a figueira, e aí ele vai para o templo. Lembram que ele já tinha observado no dia anterior? E aí, verso 15, e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, como ele já tinha observado o que acontecia no templo no dia anterior, ele começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam de uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A questão, o fato de Marcos ter colocado a passagem da figueira antes, e nós vamos ver que depois também vai haver, né, ele falando da figueira no verso 20, é porque a figueira é um símbolo da nação de Israel. A figueira é um símbolo do povo escolhido de Deus, do povo que Deus havia separado. Esse era um símbolo. E como aquela figueira, ela estava cheia de folhas, ela estava bela, ela estava ornada de folhas e fazia a impressão, dava a impressão de que ela tinha frutos. Quando Marcos coloca essa passagem antes da purificação do templo, ele está fazendo então aqui uma analogia daquilo que Israel era, quando ele fala da figueira. Ao mostrar uma figueira frondosa,
com folhas, mas que não tinha fruto, ele estava também falando de uma religião que era praticada em Israel, em nome de Deus, feita pelo povo escolhido de Deus, que apesar de bela, apesar de frondosa, apesar de ter uma aparência de piedade, também não tinha frutos. A figueira, como símbolo de Israel, vai ser descrita lá em Jeremias. Pode voltar um pouco aí, que é o profeta Jeremias, capítulo 24. Jeremias 24, a partir do verso 1, Deus faz uma comparação, né, falando ao profeta Jeremias. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros, e os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons, e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para essa terra. Eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins, que não se podem comer, assim tratarei de Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra, como os que moram na terra do Egito. Só até aí. Então percebam que não era a primeira vez que Deus usava a figueira ou os figos para se referir à nação de Israel. Então, quando Jesus se aproxima da figueira, e como Marcos coloca essa passagem da figueira como uma moldura para a purificação do templo, ele está nos dizendo que Israel parecia ser algo, mas que não era de fato. Ele parecia ser aqueles que atraíam, eles deveriam ser aqueles que atraíam as pessoas para o Senhor, mas eles não estavam fazendo isso, porque, embora eles tivessem uma aparência atraente, eles não estavam concedendo os frutos, eles não estavam alimentando aqueles que se achegavam para serem alimentados. Isso fica mais fácil de nós entendermos, porque essa parte do templo que Jesus está purificando aqui, é justamente a parte onde os gentios, é o pátio dos gentios, é onde os gentios poderiam estar no templo, porque a religião judaica, ela era exclusiva para os judeus, então somente os judeus tinham acesso a todo o templo, mas havia um pátio dos gentios, havia um lugar, porque Deus tinha em Israel a intenção de fazer de Israel como um farol, que atraía as nações para conhecer o Senhor. Eles não foram chamados para ir, como nós, igreja, né? Nós temos que ir e alcançar as pessoas para Cristo. Israel não foi chamado para evangelizar, Israel foi chamado para ser um povo diferente, um povo que atraísse, e por eles serem um povo diferente, por eles serem um povo santo, as pessoas olhariam para Israel e iriam até Israel e teriam um lugar no templo. Isso estava previsto lá, Deus fala isso lá em Isaías 56. Vamos lá, Isaías 56. E é sobre isso que Jesus está falando nas suas acusações, quando ele está purificando o templo. Isaías 56, versos 6 e 7.
Isaías 56, 6 e 7. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Percebem aí? Por isso que Jesus, quando entra lá no pátio dos gentios e começa a derribar ali as mesas dos cambistas e dos vendedores, ele diz: não seria a casa do meu Deus chamada casa de oração, a casa do meu Pai, casa de oração? Porque Jesus está dizendo que aquele lugar, aquele pátio, era justamente para que os gentios pudessem adorar a Deus. Era para que eles pudessem entregar as suas ofertas, os seus holocaustos a Deus. Mas o que acontecia? As ofertas, elas só poderiam ser pagas com o dinheiro de Israel. Então, por isso que eles são cambistas, né? Era preciso que um estrangeiro que chegasse lá com uma moeda que não era a moeda do templo, ele precisaria fazer uma troca. É que nem quando nós vamos para outro país e a gente precisa trocar real por dólar ou real por libra. Para que os gentios pudessem apresentar as suas ofertas, apresentar os seus holocaustos, eles precisavam então trocar o dinheiro. Só que esse câmbio era feito com ágio. Eles ganhavam muito dinheiro fazendo esse câmbio. E também vendiam ali as pombas, né, para que eles pudessem fazer o sacrifício. Então, o que Jesus está dizendo que os judeus, ao invés de serem, né, aqueles que atraíam os gentios para que eles pudessem adorar a Deus, amar a Deus, entregar as suas ofertas, o que eles estavam fazendo era atraindo os gentios para obter lucro. Eles estavam atraindo os gentios para que eles pudessem enriquecer por meio da adoração dos gentios. Então, é por isso que Jesus fala que transformaram a casa de oração, porque Deus está descrevendo aqui, né, o pátio dos gentios como um lugar onde os estrangeiros poderiam se aproximar do Senhor. Ele transforma esse lugar em covil de salteadores. E essa expressão que Jesus usa de covil de salteadores também não é solta. Vamos lá em Jeremias, avance um pouco de Isaías e vamos em Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, verso 11. Será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Só até aí. O que é essa profecia? O que Deus está falando aqui através de Jeremias? O povo que estava exilado confiava que Deus não ia destruir Israel, porque em Israel estava o templo do Senhor. Então o povo judeu, ele tinha uma idolatria ao templo. Eles não adoravam ao Senhor, eles não eram fiéis ao Senhor, mas eles estavam contando o seguinte: olha, nós estamos seguros, porque o templo do Senhor está aqui, e Ele não vai deixar que o templo dele seja destruído. Então nós estamos garantidos. Enquanto o templo estiver aqui, nós estamos protegidos, porque Deus vai proteger o templo. Então eles não se preocupavam em fazer a vontade de Deus, eles não se preocupavam em amar a Deus, em servir a Deus, mas eles tinham no templo uma garantia. E o que Deus está dizendo aqui, nesse período de Jeremias, para o povo que está vivendo na terra e para o povo que está no exílio, ele está dizendo o seguinte: vai ver como está Siló. Siló foi o lugar que Davi fez adoração. Embora Davi não tenha construído o templo, ele havia separado esse lugar para adoração. Então Deus fala: vai lá ver
Como está Siló, onde eu fiz habitar o meu nome logo no princípio. Veja o que eu fiz em Siló. Provavelmente nós não temos o relato bíblico do que aconteceu com Siló, mas para Deus estar falando dessa forma é porque Siló provavelmente foi destruída pelos filisteus. E o que Deus está falando aqui através de Jeremias é que ele iria destruir o templo, sim. E é o que de fato acontece. Enquanto o povo está no exílio, aqueles que permanecem, né, os figos ruins, os figos que não eram bons para comer, que permaneceram na terra, foram completamente assolados, completamente destruídos, e o templo foi destruído. Então, o templo que Jesus está agora já é um outro templo, já é o templo que foi reconstruído quando o povo volta do exílio. A declaração que Jesus está fazendo aqui, quando ele falou da figueira, e agora, quando ele faz essas referências de casa de oração e de covil dos salteadores, o que Jesus está declarando aqui é que esse templo também será destruído. Pelo fato deles não estarem vivendo a verdadeira religião, pelo fato deles não estarem adorando verdadeiramente a Deus, eles seriam também destruídos. Porque Deus não ia tolerar que eles ficassem com uma religião de aparência. Ele iria destruir o templo, e é por isso que o texto, a partir do verso 20, nos retrata o que acontece com a figueira. Verso 20: E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca, desde a raiz. A figueira morreu completamente. Então, quando Jesus, antes de ir para o templo, confronta aquela figueira que parecia ter fruto, mas não tinha, e amaldiçoa aquela figueira, e ele entra no templo, já sabendo que estava lá, porque ele tinha ido no dia anterior, ele já entra no templo, já foi lá com esse objetivo de denunciar a falsa religião, a falsa devoção, a falsa adoração que estava acontecendo no templo. Ele está fazendo toda essa associação, porque a religião dos judeus, a sua vida no templo, aquilo que eles estavam fazendo no templo, embora fosse belo, embora fosse muito bom aos olhos, não tinha fruto. E da mesma forma que a figueira secou porque não tinha fruto quando deveria ter, porque parecia ter, é como se a figueira estivesse mentindo. Pense numa árvore mentindo. Ela estava mentindo como? Parecia ter frutos e não tinha. Atraía pessoas até ela, mas chegava lá, elas ficavam com fome. A religião judaica também era assim. Ela era frondosa, ela tinha toda a sua operação, toda a sua liturgia, toda a sua pompa, mas atraía pessoas, e quando elas chegavam lá, elas continuavam com fome. E no caso delas era pior, porque elas eram expoliadas, elas eram roubadas pelo câmbio e roubadas pela venda dos animais para o seu sacrifício. Eles já haviam se tornado fonte de lucro para os sacerdotes do templo. Então, Jesus, quando faz realiza esse milagre na figueira, né? Um milagre que não é dos bons, é um milagre onde ela seca, e como Marcos coloca esse episódio emoldurando, né? Ele começa falando da figueira e coloca no meio a purificação do templo e conclui com a figueira já seca. O que está sendo demonstrado para nós é que Israel fracassou no seu propósito. Israel não cumpriu aquilo que Deus queria que eles cumprissem. Embora fosse uma religião bela, embora houvesse um templo bem construído, embora houvesse uma liturgia e tudo em operação, tudo funcionando, essa adoração não era verdadeira. Esse culto não era real. Essa adoração não agradava a Deus, e é uma vida sem fruto. João Batista já havia declarado isso, que eles não davam frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1.
Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podiam fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então percebam que mesmo antes de Jesus iniciar o seu ministério público, mesmo antes dele ser batizado por João Batista, Deus já estava alertando por meio de João Batista que fariseus, saduceus, os sacerdotes, a religião judaica não estava dando frutos dignos de arrependimento, e ele estava avisando: olha, o machado está colocado à raiz da árvore, daqui a pouco vai ser cortado. E agora, nessa entrada triunfal, agora, nessa chegada a Jerusalém, quando Jesus está já caminhando para a consumação, está caminhando para a crucificação, ele está deixando claro: é o fim. Esse templo também será destruído, essa falsa religião também não acontecerá mais. E essa profecia é tão real, meus queridos, que esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo e nunca mais foi reconstruído. Israel foi completamente dispersado no ano 70, e mesmo com os esforços humanos de criar um novo Estado de Israel, já em 1947, 48, quase 2000 anos depois, ainda assim, até hoje, não há um templo. A palavra do Senhor Jesus se cumpre, e eles pagaram o preço por terem uma religião de aparência. E percebam que eles eram orgulhosos. Fariseus, saduceus, escribas, como a gente tem acompanhado às quartas-feiras, os confrontos de Jesus com os escribas e fariseus, nós percebemos que eles se achavam dignos. Eles não se sentiam com necessidade de arrependimento. Eles entendiam que viviam uma vida reta diante de Deus e que cumpriam a lei. Mas o que Jesus está dizendo é que eles estavam completamente enganados. E não estavam somente enganados, mas eles também estavam enganando com as aparências. E o que isso representa para nós, meus irmãos? Quais são as aplicações que nós podemos tirar dessa passagem onde Jesus alerta para a falsa religião, para uma religião de aparência? Nós também temos belos prédios. Nós também usamos belas roupas. Nós também temos belas liturgias. Mas nós temos frutos. Nós, como igreja do Senhor, temos produzido os frutos que Ele espera que nós produzamos. Nós temos feito aquilo que Ele espera que nós façamos. Como é o nosso tratamento com as pessoas fora daqui? Porque eu insisto nisso, meus irmãos, e eu não consigo sair dessa tônica. Porque Deus não me permite, porque Ele cobra de mim primeiro. E eu compartilho com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração para mim. E a pergunta é: como nós estamos vivendo fora daqui? O que nós estamos fazendo fora daqui? Qual é a nossa devoção? Qual é a nossa adoração? Qual é o nosso relacionamento com Deus? De que maneira o nosso cristianismo se manifesta fora daqui?
Porque aqui, meus irmãos, é lindo. Aqui, meus irmãos, é fácil, é belo. É gostoso demais fechar os olhos e levantar as mãos e cantar canções e orar e nos emocionar e os nossos olhos encherem de lágrimas. Mas o que acontece quando nós saímos daqui? Porque a nossa figueira pode estar sem fruto. A nossa árvore pode estar bela, pode estar frondosa. Aqueles que passam pelas ruas olham, falam: meu Deus, que magnífico, vou lá, vou me alimentar, vou chegar lá e vou ser acolhido, vou ser amado, vou receber de Deus, porque parece que Deus está ali, parece que os filhos de Deus estão reunidos ali. Mas é isso que acontece. Temos amado verdadeiramente. Aqueles que chegam aqui são acolhidos, amados. Nós precisamos, irmãos, precisamos urgentemente rever como estamos vivendo, rever como é o nosso cristianismo. Isso é urgente. Meus irmãos, vocês não fazem ideia do quanto eu pedi a Deus hoje uma palavra de alívio. Falei: Senhor, eu quero pregar o seu evangelho, eu quero anunciar o seu amor, eu quero falar, eu quero falar de coisas alegres. Mas eu não consegui, meus irmãos, porque isso está batendo forte no meu peito, no meu coração. Porque o mundo está morrendo, o mundo está faminto, o mundo é hostil? É. As pessoas são hostis ao evangelho? Sim, mas estão famintos, estão necessitados, estão perdidos, estão cegos. E o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa atuação? Quais são os nossos frutos? E eu não estou falando aqui de frutos, porque existe uma tendência equivocada de falar que frutos são pessoas que se converteram através da nossa pregação, né? Eu preciso mostrar frutos. Não são esses frutos, né? Eu não vou ser avaliado pelo número de pessoas que se converteram através da minha vida. Não são desses frutos que Deus está falando. São frutos dignos de arrependimento. São transformações, fruto do Espírito. Eu ser uma pessoa transformada, eu ser uma pessoa que é testemunha de Cristo. Onde eu chego, onde eu estou, eu sou os braços de Cristo, eu sou as pernas de Cristo, eu sou o corpo de Cristo, fazendo e indo aonde Cristo quer que eu vá e eu fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. É assim que nós vamos manifestar a verdadeira religião. É assim que nós vamos cumprir o propósito e a missão que Deus nos deu. É assim que nós não vamos ser apenas uma figueira com folhas. Porque nós já temos as folhas. Mas precisamos ter fruto. Para concluir, abra em João capítulo 17. Um trecho da oração sacerdotal de Jesus, João 17, a partir do verso 18 até o 23. Jesus orando. Também, esse momento dessa oração é um momento também final, um momento já prestes ao seu martírio. E num trecho ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço por estes, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Olha eu e você aqui. Por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia
que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então percebam, meus irmãos, Jesus está orando a Deus e está dizendo: olha, o Senhor me enviou ao mundo, eu também enviei eles ao mundo. E Ele está pedindo para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja, e que para que nós também sejamos um como eles são. Sabe por que nós precisamos ser uma unidade? Sabe por que nós precisamos ser uns com os outros e com Deus? Porque é assim que eles vão crer, é assim que o mundo vai crer. Porque Ele diz, verso 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. E Ele também diz no verso 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. E às vezes nós nos perguntamos, por que pregamos tanto? Por que falamos tanto? Se é que falamos, né? Vamos presumir que estamos todos pregando o Evangelho, vamos presumir que estamos todos fazendo o trabalho evangelístico. Presumindo isso, por que as pessoas não estão se convertendo? Porque, meu irmão e minha irmã, se nós não formos uns com os outros e com Deus, eles não vão crer. Então, talvez, nós precisemos pensar como está a nossa unidade, uns com os outros, e como está a nossa unidade com Deus. Porque, repito, nossa vida com Deus, se for apenas formada por essas horas de culto, nós não temos comunhão alguma com Deus. Se o seu Deus não é o seu Deus de todo dia e do dia todo, Ele não vai ser o seu Deus 1h30 por semana. O que nós estamos vivendo é uma religiosidade falsa. Porque não adianta nós dizermos que amamos a Deus aqui, e ficarmos felizes aqui, alegres aqui, chorarmos aqui. E quando sairmos amanhã de manhã de casa, a nossa vida for completamente igual a qualquer cidadão de bem desse país, buscando os seus próprios interesses, vivendo a sua própria vida. Não estou falando de fazer maldades, não. Estou falando de você viver a sua vida. Trabalhar, pegar o seu salário, almoçar, comer. Você foi igualzinho a de todo mundo. Sinto muito, querido. O que estamos fazendo é nos enganar. E quando aqueles que olham para nós e veem essa árvore cheia de folhas, nós estamos mentindo também. Então, urgentemente, precisamos rever como está o nosso relacionamento com Deus. Porque senão nós vamos ficar da mesma forma que Israel ficou. Amém? Vamos ficar de pé. Ai, Senhor. Eu sei que eu sou o primeiro alvo dessa palavra. Também, Senhor, estou envolvido com as coisas desse mundo. Estou com o meu dia cheio de tarefas e de coisas que estou trabalhando e militando somente para mim. Tenho muitos sonhos e muitos planos que não tem nada a ver com a sua vontade também. Tenho muitos anseios, muitos desejos que não contemplam a missão que o Senhor me deu. Então, ó Deus, não permita que nenhum dos meus irmãos aqui, nessa noite, se sinta acusado por mim. Porque a Tua palavra fere a todos nós. E todos nós precisamos
nos corrigir diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Eu confesso o meu pecado. Eu confesso a minha maldade, o meu egoísmo. Eu confesso, Senhor, que poderia fazer muito mais do que eu faço, mas não faço. Confesso, Senhor, que dedico muito mais tempo a outras coisas que não deveria dedicar, não coisas ilícitas necessariamente, mas estou muito mais envolvido nas minhas coisas, nos meus objetivos, nos meus propósitos. E isso talvez, ó Deus, esteja demonstrando que eu não tenho tanta fé assim, porque estou querendo garantir a minha vida na minha força, lutando pelos meus objetivos e deixando a tua missão de lado. E talvez isso seja uma prova, uma demonstração de que eu não tenho tanta fé assim quanto digo que tenho, que não confio tanto na sua bondade e no seu amor quanto eu digo que confio. Então, Senhor, perdoa-nos, perdoa a mim, perdoa a todo irmão e irmã que nesse momento está com o mesmo sentimento. E obrigado, Deus, por não ser um Deus que está nos derrubando, porque a tua palavra de advertência é a palavra de um pai, é a advertência de amor, é a oportunidade de nós corrigirmos o nosso rumo, porque o Senhor nos ama e isso já está provado. E não existe palavra dura, não existe repreensão que nos faça esquecer do amor que o Senhor já nos demonstrou, já nos deu, um amor que já é presente na nossa vida todo dia. Então, ó Deus, nos leve a meditar seriamente, no que estamos fazendo, em quem nós somos e como essa expressão de quem nós somos está afetando o mundo ao nosso redor, porque nós queremos que as pessoas creiam, nós queremos que as pessoas te amem. Oh Deus, pais, filhos, irmãos, amigos que amamos, que ainda não te conhecem, que ainda não te amam, que ainda não creram, e talvez seja porque eu não estou tendo frutos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Faça, Senhor, aquilo que eu não consegui fazer, complete a mensagem no coração daqueles que eu não pude ser claro o suficiente, que eu não me expressei bem. Que o teu Espírito faça um milagre, Senhor, de escrever a tua palavra no coração de cada um nessa noite e de nos ferir para que sejamos salvos, corrigidos e possamos ser melhores para ti. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.